Hebreus capítulo 13, versículos 7, 8 e 9. Hebreus 13, 7, 8 e 9. Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem. Diga, observe bem. O texto diz: observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Versículo 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Versículo 9: não deixem ou não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Diga, diversos ensinos estranhos. O texto diz: é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Três coisas Jesus está dizendo para a gente. Versículo 7, ele está dizendo: observe o final da vida dos seus líderes e imitem a fé, depois de observar o final da vida. Versículo 8, ele está dizendo: Jesus Cristo é o mesmo para sempre, ele não muda. Versículo 9, ele está dizendo: não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. Do que Jesus, ou do que Paulo está falando para os hebreus? Ele está falando de uma resistência à verdade que vai acontecer nos últimos dias. Ele está falando de um coração fechado e resistente a viver o conjunto de princípios. No texto, antes do versículo 7, quando ele nos dá três conselhos, antes de dar esses três conselhos, observe o final da vida do indivíduo antes de imitar ele. Lembra que Jesus não muda, não se deixa convencer pelos ensinos estranhos. Antes dele nos dar essas três direções, ele fala do versículo 1 até o versículo 6 sobre coisas práticas para a vida. O versículo 1, ele diz: você precisa ser constante no amor fraternal. O centro da palavra aqui não é amor fraternal, é constante. Seja constante no amor fraternal. Porque o amor dos últimos dias não consegue ser constante. Porque o amor dos últimos dias é um amor que joga o jogo de interesse. Ele ama enquanto é interessante. Quando não fica mais interessante, a gente não ama mais. Escuta, hoje, no culto da família, deixa eu te contar o que sustenta relacionamentos familiares. Deixa eu te contar o que sustenta relações próximas. Aliança. Aliança é a única coisa capaz de sustentar relações próximas. E sabe por quê? Porque desde sempre, desde todos os tempos, os seres humanos são bichinhos difíceis de criar em casa. Difícil. Pode perguntar para qualquer um que está casado há muito tempo, qualquer um que vive em família há muito tempo, ele vai te falar: gente, é um bicho difícil. E Satanás adora pegar meia verdade. Sabe qual é a palavra sobre família nos tempos atuais? A família é uma farsa, a família está falida, a família não funciona. E para exemplificar como que tem uma verdade no meio da mentira, deixa eu falar de um post que mandaram para mim, para me provocar. Eu sei que foi para me provocar. Mandaram um post onde estava escrito assim: não confie nos cristãos, eles vão decepcionar você. É verdade? É.
Os cristãos vão decepcionar você. Vão. Mas e se a gente tirar a palavra cristão e colocar ali budistas? Vai dar certo também. E se a gente tirar cristãos e colocar médicos? E se a gente tirar médicos e colocar advogados? E se a gente tirar advogados e colocar estudantes? Porque o problema não está nos cristãos, o problema está no ser humano. O ser humano vai decepcionar você. Sabe qual é o único jeito de gente não decepcionar você? Vai morar sozinho no deserto. Mas depois de mais ou menos um mês, você vai pegar uma bola, desenhar um rosto, chamar de Wilson, e o Wilson vai decepcionar você. Vai ter altas rodas de conversa, de raiva, de mágoa com o Wilson. Que na verdade o Wilson é só você projetando. Na prática, você briga até com você sozinho. Porque de vez em quando eu atendo alguém que me diz: pastor, eu estou querendo divorciar de mim. Gente, é um bicho difícil. Então, quando me mandaram o post dizendo: não confie nos cristãos, eles vão decepcionar você, é verdade. Mas é uma verdade, meia verdade, e é uma verdade colocada de forma tão capciosa com o objetivo de envenenar alguém. É a mesma coisa com a família. Quando as pessoas dizem que as famílias têm problema, é claro que tem. E aí, por trás do "a família tem problema", eles colocam a próxima fala, que é: vamos desistir da família. Vamos jogar a família no lixo porque a família tem problema. Então, deixa eu te contar. Se vamos jogar a família no lixo porque ela tem problema, então vamos ter que jogar muita coisa no lixo. Por exemplo, eu atendo muitos professores e pessoas que trabalham nas escolas, trazendo demandas escolares que feriram a sua alma para resolver. Porque as pessoas nas escolas, eu não sei se você convive nos bastidores da escola, não no show, nos bastidores da escola. Você sabe quanta picuinha tem lá? Então vamos fechar as escolas. E depois que fecharmos as escolas, e aí inclui as universidades, as faculdades e todas as instituições de ensino, porque nos bastidores o povo se degladia. E vamos fechar também o comércio. Atendi há um tempo atrás uma pessoa que trabalha com animais. E ela disse: meu trabalho é muito estressante. E eu fiquei pensando: será os animais? E ela disse: não, pastor, são as pessoas que vão lá levar os animais. Então vamos fechar as clínicas veterinárias também. E os hospitais. Porque tem gente lá, e nos bastidores dos hospitais, coisa complica muito, não é, Teca? Não tem uns esquemas complicados lá. Vamos fechar tudo. Então, o raciocínio contra a família está errado. Na verdade, a gente não tem que desistir da família, porque na família tem problema na família, porque a família é feita de gente, só por isso. Então, em vez de desistir da família, já que a gente vai desistir de nada, de mais nada, por que a gente não descobre qual é o segredo para fazer? Versículo 1: seja constante o amor fraternal. Para fazer o amor ser constante. Como é que faz o amor para o amor ser constante? Para de jogar o jogo de interesse. Para de projetar no outro sua necessidade de controle. Para de obrigar o outro a te entender. E começa a se obrigar a entender o outro. Começa a se obrigar a perceber que o outro tem razões que a própria razão desconhece. Eu fui fundo agora, mas você nem notou. Mas tudo bem, não tem problema. Depois você vai ver o vídeo e vai entender. Versículo 1: seja constante. Como as pessoas não querem ser constantes, elas vão inventar problemas.
Versículo 2: não esqueçam da hospitalidade, porque foi praticando a hospitalidade que, sem saber, alguns acolheram anjos. Sabe por que Paulo fala aqui? É para a gente praticar a hospitalidade, porque alguns acolheram anjos. Porque só esses que saíram satisfeitos da situação. Todos os outros que não acolheram anjos, depois de algum tempo falaram assim: é difícil hospedar gente em casa. Por quê? Porque a gente é um bicho difícil. Anjo não, gente. Anjo você pode hospedar tranquilo, que não dá problema. Mas aí Paulo diz: como é que você vai saber se não é um anjo? Vai que é. Paulo está recomendando que a sua constância em amar vá além da sensação e vire ação de hospedar o irmão que não é anjo. Vai que uma dessas você recebe um anjo. Versículo 3: lembrem dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos os que estivessem sofrendo. E aqui eu quero te lembrar que esse aprisionamento e esse maltrato tem a ver com o momento em que o cristianismo estava vivendo, naquele momento onde crentes eram perseguidos. E Paulo está dizendo que a dor do outro é da minha conta, e eu preciso trabalhar nisso. Mas nos últimos dias, a gente não quer um amor constante, baseado em aliança. A gente não quer praticar esse amor, dando hospitalidade, fazendo nossa vida funcionar em prol do outro. A gente não quer sofrer a dor do outro como se fosse nossa. Versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro por Deus, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A carência dessa geração de ignorar as leis que protegem a aliança faz com que eles coloquem isso na conta de vamos acabar com a família, porque a família não dá certo mesmo. E o versículo 5: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Diga assim: amor ao dinheiro não pode. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, contentem-se, sejam contentes com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Escuta isso: toda vez que você se agarra ao dinheiro como se ele fosse sua salvação, automaticamente você está negando essa palavra. Deus disse: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Uma pessoa com problema de furto, convertida, me pediu ajuda para se livrar daquilo. E ela me disse: pastor, toda vez que eu tenho oportunidade de furtar, a minha cabeça pensa assim: por que não se eu estou precisando? E ela disse: por que Deus não me liberaria para furtar se eu estou precisando? Eu disse: quando você quebra um princípio, Deus não se mete nisso. Você quebrou o princípio vai quebrar você. Mas o princípio que você está quebrando não é o princípio apenas do não furtarás. Você está quebrando um outro princípio. Toda vez que você furta, você está dizendo ao mundo espiritual: eu não acredito que Deus vai me suprir. Eu tenho que ser o próprio Deus da minha vida. Eu tenho que dar meu jeito, porque Deus não dará. E ao quebrar esse princípio, você tira Deus do lugar dele, e as brechas são abertas. Quando o texto fala de você não amar o dinheiro,
ele coloca na conta assim: foi Deus quem falou, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Então para de amar o dinheiro e ame a Deus. Deus é o seu supridor, é Ele que vai cuidar de tudo. E aí o versículo 6 diz: podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Eu não vou ser o responsável por meu próprio cuidado, por minha própria proteção. Versículos 1 a 6 são versículos que convidam a gente a viver a vida do relacionamento com a família, a vida do relacionamento com o lar, com respeito, com aliança. Convida a gente a viver a nossa relação com o poder, com respeito, com reverência. A vida na nossa relação com Deus, com respeito, com reverência. Aí logo depois do versículo 6, quando Paulo apresenta algumas coisas para a gente viver, para a gente levar para a vida, Paulo se lembra que alguém vai desmontar tudo isso. Alguém vai dizer assim: ah não precisa viver isso não. Não, pode ficar tranquilo, Deus não existe. Observe o fulano de tal, fica tranquilo, fulano quebrou essa e essa regra, e olha para ele, está tudo bem. Essa foi a reclamação do salmista, no capítulo 37 de Salmos. O salmista diz: Senhor, eu estou revoltado, porque o ímpio quebrou todos os princípios, o ímpio negociou todos os valores, o ímpio jogou no chão tudo que era para ser respeitado e resolvido. E o salmista diz: olha lá onde está o ímpio está tão bem. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? A mesma fala que Paulo está dando para os hebreus. A resposta de Deus para o salmista foi: espera, fica olhando para ele. Ele está muito bem depois de quebrar princípio, agora. Mas fica olhando, ele vai secar igual a erva verde. Assim que o sol nascer, ele seca. O que Deus estava dizendo para o salmista? Estava dizendo para o salmista que não adianta você olhar para o ímpio na hora em que a coisa está dando errado. Você quer saber como é que a vida de ímpio funciona? Olha para a vida dele desde sempre até sempre, e aí você vai ver qual é o resultado. Paulo está dizendo assim: alguém vai te apontar um fulano que está liderando, um fulano que está discordando da verdade, um fulano que está se apresentando como modelo e está dizendo assim: não precisa praticar os princípios. E Paulo está falando assim: olha para a vida dele, como é que terminou? Não como é que começou, não como é que está agora, não como é que funcionou na última semana. Olha para a vida dele, e se a vida dele terminar bem, aí sim ele é digno de ser seguido, de ser respeitado. E por que isso é importante para mim e para você nesses dias? Porque todos esses mandamentos, especialmente os mandamentos em relação à família, estão sendo atacados, desrespeitados, ofendidos. Me lembro de ver um material do Leandro Carnal, onde ele disse que nos nossos dias as coisas mudaram e os cristãos não estão ganhando pessoas fora do cristianismo para o cristianismo. Que nos nossos dias, ele disse, as coisas ficaram tão complicadas no meio dos cristãos, que agora o principal trabalho dos cristãos é convencer cristãos a praticarem o cristianismo, porque o cristianismo não significa nada. E eu fiquei pensando: quem és tu, Leandro Carnal? Se você conhece o Leandro Carnal, sabe que ele é ateu, confesso, e na verdade é mais, ele não se apresenta assim, mas a verdade é que o Leandro Carnal é um pregador do ateísmo. Ele ensina e convence as pessoas a seguir o ateísmo
com a força e com a empolgação de um pastor evangélico pregando o evangelho na praça. E ele é bom nisso. E a gente não pode negar. E por favor, não me interpreta mal. Eu não estou falando mal do Leandro Carnal. Eu o respeito muito. E respeito demais para falar mal dele. E não faria isso com ninguém. Não estou falando mal. Estou citando ele como um exemplo do que se diz hoje sobre a igreja. E o apontar dele para a igreja como a igreja sendo uma fraude é uma ferramenta poderosa para evangelizar os crentes ao ateísmo. O que ele quer é convencer os nossos jovens a parar de crer na verdade e começar a crer no engano do ateísmo. Mas por que ele é importante? Ele é importante porque quando as pessoas o citam como um exemplo. Olha para ele. As coisas deram certo. E a questão é, continua olhando. Essa é a fala do salmista. Não está resolvido ainda. O ímpio tomou posturas ímpias, andou por caminhos ímpios, e ele está muito bem, obrigado. Está mesmo. Ainda não. Paulo está falando assim, olha para o líder e observa o resultado da vida dele. Observa o final da vida dele. E se o final da vida dele indica que ele é de Deus, então imitem-lhe a fé. Por que isso é importante? Porque, irmãos, nos nossos dias tem tanto falso profeta. E os falsos profetas falam tão bonito. Os falsos profetas arrotam cultura e conhecimento. Pelo menos arrotam cultura e conhecimento para quem não age como os bereanos e vão pesquisar. Uma irmã, um tempo atrás, me abordou revoltada e insegura. E ela me abordou porque alguém mandou para ela um vídeo dizendo que o nome de Deus está errado, que Yahvé não é o nome de Deus, e que quando a gente chama Jesus, na verdade estamos chamando um porco. E ela ficou muito mal com aquilo. E ela disse, pastor, pelo amor de Deus, isso é verdade. E agora, como é que eu vou explicar para a irmã as origens dos nomes em hebraico e em grego? Não dava para explicar isso para ela. Então, eu salvei a vida dela, como Paulo está salvando a nossa. Eu falei, irmã, você conhece essa pessoa que falou isso? Não. Você sabe se ele está falando hebraico mesmo? Ela disse, não, pastor, nunca falei hebraico na minha vida. Você sabe onde ele mora? Como é que ele vive? Você conhece ele? Você confia nele? Ela disse, não sei quem é. Eu perguntei, você confia em mim? Ela disse, não, eu confio, você é meu pastor. Então vou te falar uma coisa, ele está errado e nós estamos certos. Ela disse, amém, pastor, tirou um peso das minhas costas. Paulo está falando assim, você sabe quem é essa pessoa que está detonando sua fé? Que está dizendo que meias verdades são verdades inteiras. Porque quando dizem para você que sua família é cheia de conflitos, quem não sabia disso? Eu já sabia que a sua família é cheia de conflitos. E não coloquei câmera escondida na sua casa. Não coloquei. Eu sei que a sua família é cheia de conflitos por uma razão. Eu sei que você não é anjo. Que você é humano. E se você é humano, então tem conflitos lá na sua casa. Mas isso é só meia verdade. O resto que eles acrescentam a isso, dizendo as famílias estão
se deteriorando porque tem conflitos na família. Essa parte é verdade. A outra parte que eles acrescentam dizendo: então não deve ter família, vamos acabar com as famílias, vamos destruir os relacionamentos, vamos relativizar tudo e viver de qualquer jeito. Essa parte é mentira, é engano. Porque a família, irmãos, é a salvação da gente. A gente precisa de gente aliançada com a gente e comprometida em amar a gente com as coisas que a gente ainda está resolvendo na vida. Sabe, tem coisas que a gente já resolveu, que a gente já cresceu, mas tem outras que a gente está resolvendo ainda. E sabe quem ama a gente assim, ainda resolvendo coisas na vida? Família. Gente que tem aliança. Porque a família, ela não é sustentada porque eu estou muito bem, obrigado nessa relação. Não, a família é sustentada porque a gente tem palavra, porque a gente tem aliança, porque você disse uma coisa para essa mulher e você vai cumprir o que disse para ela, porque você tem uma aliança com esse homem e você vai cumprir a aliança com ele, você vai lutar por essa família porque você tem compromisso com ela. Mas as trevas dizem meia verdade e apresentam alguém famoso como modelo. Olha lá fulano. Você sabe como é que a vida desse fulano acabou? Você sabe qual é o final das contas dele? Não, não sabe. Então, ignora. Mas Paulo não disse só isso. Paulo não disse que a maioria das pessoas que você está olhando como modelo, você não sabe qual é o final da vida dele. Paulo não está dizendo só isso, ele está dizendo uma outra coisa. Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele está dizendo, mesmo que o modelo que te disse para abandonar a família, mesmo que o modelo que te diz para não valorizar a aliança que você tem lá em casa, mesmo que o modelo que te diz que se você não está feliz essa semana, tem que acabar tudo essa semana. Na semana que vem, se você estiver feliz, aí junta de novo, mas essa semana vão acabar tudo. O mesmo modelo que te diz, mesmo que ele seja realmente perfeito e tudo realmente esteja dando certo na vida dele, lembra de uma coisa: quem falou para você cumprir os princípios, para você respeitar os princípios que envolvem os relacionamentos, foi Jesus, o Cristo, e Ele não vai mudar. Seja quem for que está falando o contrário dele, vai mudar. Jesus é sempre o mesmo, e Ele não foi o mesmo, Ele é sempre o mesmo. Jesus não muda. Jesus é essa pessoa perfeita, é a figura, é a imagem do Deus invisível. E sabe por que Jesus se manifestou? Para a gente não precisar de modelo nenhum a mais. Você pode confiar nele. Você pode pesquisar, estudar, entender Jesus, e mais do que isso, o Espírito Santo vem ao seu coração e revela Jesus para você. E você tem uma experiência com Ele. Você tem um momento com Ele em que Ele te toca, em que você o experimenta. Esse Jesus é real para você. Paulo está dizendo, quem está te dando modelo para fazer a coisa errada, você não sabe o final dele, então não serve de modelo. Jesus, você sabe tudo sobre Jesus, então ele é um bom modelo. E aí Paulo fecha no versículo 9, e aí eu termino com isso, porque o nosso tempo já foi. No versículo 9, Paulo diz assim: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Paulo está nos contando uma coisa importante, e a palavra importante do versículo 9 está na palavra diversos. Não está nos ensinos estranhos, está nos diversos. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que quando as trevas não conseguem usar um modelo famoso para te convencer do erro, porque
você se agarrou na fé em Jesus, então as trevas desistem de um modelo famoso. Irmãos, muitas vezes a gente larga o certo pelo duvidoso, porque alguém trouxe uma novidade. Mas o versículo 9 acontece quando você já venceu a primeira fase. A próxima fase de engano é diversos ensinos. Sabe o que as trevas estão fazendo nos nossos dias? Estão trazendo os diversos ensinos. As trevas está cada vez mais esperta, cada vez mais capaz, cada vez mais bem armada. E o último estágio é o estágio em que, em vez de te mostrar alguém para você comparar, ele te mostra muitos. E a maioria muito parecida com a sua fé. Por quê? Porque cria confusão. O objetivo nem sempre é dizer o que você acredita está errado. Às vezes, o objetivo é dizer o que você acredita está certo também. Eu e a Maísa estávamos na sala semana passada, era lá pelas tantas, mas a gente não estava com sono, e a gente resolveu assistir uma série. E aí, tinha uma série lá sobre cidades antigas. Não, milagres antigos? Desvendando os milagres da Bíblia. E qual o primeiro milagre? O milagre da travessia do Mar Vermelho. Claro que a gente vai assistir juntos, botamos lá o negócio para assistir. E no começo parecia uma coisa tão séria, porque vamos ver os sinais, vamos ver a arqueologia. Daqui a pouco, eles estavam dizendo que o Mar Vermelho não abriu, que na verdade era um lamaçal que secou porque soprou um vento, e o faraó deve ter morrido em 15 centímetros de água, porque eles falaram que ficou só 15 centímetros de água, e eles disseram que aquele é um fenômeno muito comum, que não aconteceu só naquele momento. E a gente percebeu, meu Deus, o que eles estão tentando fazer com a cabeça da gente. E sabe o que era legal? Na série, no documentário, entre aspas, sabe o que era legal? É que o sujeito, o tempo todo, falava num tom e num jeito em que ele demonstrava, eu acredito na Bíblia, porque está lá, está escrito, e não encontraram prova nenhuma, mas nós acreditamos e vamos encontrar a prova, e a gente, bobo, indo atrás, até ele falar que não aconteceu nada, e a Maísa levantou revoltada e falou assim, pai, não vou ver nem mais um minuto disso. Eu tenho um problema na minha alma, irmãos. Eu tenho dificuldades de não terminar as coisas que eu começo, então eu tive que terminar o episódio. Mas eu não fui embora dormir, mas eu assisti até o final. Por que eu estou te contando dessa história? Para ajudar você a entender o seguinte: as trevas estão apresentando vários modelos, não para você aprender, para te confundir. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você não precisa escutar essas coisas. Você já tem o básico. Você já sabe que a sua família é importante, que o seu casamento é importante, que seus relacionamentos são importantes, que o que Deus falou para você cuidar é para cuidar. Pastor, mas eles estão certos porque lá em casa tem uma confusão. Então vamos resolver a confusão. Pastor, lá em casa tem um desentendimento, então vamos resolver o desentendimento. Não deixa o diabo te convencer, só porque deu errado uma vez, que você tem que desistir da família, que você tem que desistir dos relacionamentos, que você tem que desistir dos princípios, porque os princípios foram estabelecidos por Deus para o seu bem. E escuta o que eu estou te falando. Quem quebra o princípio hoje, vai ser quebrado pelo princípio amanhã. Só espera para ver. Quem quebra o princípio hoje, vai ser
quebrado pelo princípio amanhã. É só esperar para ver. Mas as trevas estão apresentando muitas opiniões para fazer você desistir de lutar pela família, para fazer você desistir de lutar pelo lar, para fazer você desistir de lutar pelo seu filho, pelo seu casamento. O desafio de Deus hoje, para mim e para você no culto do Ministério de Casais, tem um chamado para você pagar a conta por sua família. Fica de pé.